que a gente tem a mesma indumentária, a Maquinaria. mesma maquinaria. Mas, irmão, tem uns caras que o cara faz. Eu morava nos Estados Unidos, jogava basquete, né? Joguei basquete em 99 e eu tinha caras que moravam comigo. Eram os caras gigantescos, negrões desse tamanho. E eu falava, o que esses caras fazem pra ser desse tamanho? Tudo bem, eu me rendo Nada. à sua observação. Nada. Eu vou te falar, eu fazia musculação 5 vezes por semana e eu falava pros caras, vocês não vão puxar ferro, a temporada vai começar. Não precisa, imagina. Chegava 2 semanas antes, eles faziam flexão todo dia. Eu tava gigante. E aqui, ó, desse tamanho, não tinha anabolizante. Imagina, no meio do Nebraska, os caras comiam bacon de manhã. Flexão. Batata frita pra Supino jantar. leve, que eles não tinham tanta força. E desse tamanho. Então, assim, Olha, existe isso, então, assim, gente que está apta. eu me rendo à sua observação, porque de fato ela é verdade, mas na realidade, Rafinha, não é bem uma aptidão, é como se fosse um preparo. Vamos fazer a comparação de novo com parte intelectual, que é mais fácil. Tá? Você tinha amigos na sua sala que eram bons de matemática com quem você ia estudar matemática. Só que eles eram péssimos de geografia. Então você tinha o seu amigo da geografia, que te ajudava em geografia, mas ele era péssimo de história. E aí você ia para o seu amigo que era bom, e assim sucessivamente. O exercício físico, ele aparentemente ele tem essa distribuição. Do mesmo jeito que tem gente que é ótimo em exercício de endurance, né? E um exemplo que é clássico disso, mulheres. As mulheres são melhores endurancistas que os homens, né? Até o aparelho hormonal delas é mais adaptado a isso, né? O estradiol, ele é um hormônio que atua muito para o funcionamento de mitocôndria, então ele permite que tenha um endurance maior, que faz sentido em relação... Você fala resistência resistência aeróbica, exatamente. Os homens não, eles já têm um predomínio de androgênio, de hormônios que os fazem, né, masculinos, né, e portanto eles têm uma capacidade de força maior, né. Existe essa distribuição da natureza, né. A mulher é uma melhor endurancista, e claro que ela tem que ter um metabolismo energético melhor, ela em determinado momento carrega uma vida dentro dela na gestação. Né? Se ela tivesse o metabolismo do homem, morriam os dois, a mulher e a criança. Sim. Né? Por outro lado, o homem ele tem que ter força, né? O que você espera do homem, né? Defensor, caçador, né? Vai se envolver em bravatas, é isso que se espera do indivíduo masculino, né? Então a própria natureza se divide assim. Agora, entre indivíduos do mesmo gênero, e aí a gente está procurando o que são as diferenciações das aptidões físicas, você tem diferenças entre etnias. Então, quando você pega, por exemplo, o afrodescendente, né, eles têm uma tendência a ter uma quantidade de androgênio maior, eles costumam ter mais músculos do que um caucasiano. Então, por exemplo, você falou de seus colegas que jogavam basquete, né? Alguns deles provavelmente tinham um segundo palmar longo, eles tinham um segundo tibial anterior, né? Eles tinham isso. Né? Agora, tudo que vem com uma benesse pode também vir com um custo. Então, quando você olha a população afrodescendente, ela tem mais doença metabólica no sentido de doença cardiovascular, de doença hipertensiva. É muito mais comum você achar um afrodescendente com hipertensão arterial do que um caucasiano. E por que isso? Né? Uma das razões, não é a única, né? Mas é a distribuição de androgênios que acaba fazendo com que isso tenha uma facilitação para ocorrer. De outra sorte, quando você olha pessoas, você tem habilidades que são habilidades cognitivas daquilo que é a sua inteligência locomotora. Do mesmo jeito que tem um cara que vai fazer uma caricatura perfeita sua, vai ter outro que vai fazer um retrato de realismo perfeito seu. Só que ele não vai conseguir fazer uma caricatura, assim como o outro não vai conseguir fazer um retrato seu. Uhum. Essas habilidades motoras, elas também se revelam quando você vai ver os esportes. Então, um cara que, por exemplo, faz uma ótima corrida com barreiras, não necessariamente ele vai ser um bom lançador de peso. E um ótimo lançador de peso não necessariamente vai ser um bom lançador de dardo. Ah, mas são lançadores, tudo bem, mas o movimento, a dinâmica, tudo é diferente. O uso do ombro, a forma de você dar movimento ou inércia para aquele material, tudo isso é diferente. E quando isso muda, você começa a enxergar que o exercício, na realidade, é um conjunto de uma série de milhares de detalhes que vão compor aquilo que vai fazer com que você, escolha uma modalidade, porque normalmente a gente gosta de escolher aquilo que a gente tem habilidade para fazer. Né? Não por acaso, na escola você gosta de estudar aquela matéria que você vai bem.
Primeiro, porque você vai bem. Segundo, porque você vai bem porque você gosta. Então, isso gera um moto contínuo. Na atividade física também. Isso daí é um pouquinho predominante. Por isso que é importante você ver qual que é a aptidão, né, da criança, por exemplo, o que ela está fazendo. Se você for olhar determinadas escolas, você pega, por exemplo, a escola russa de treinamento. Para eles, criança pode treinar a partir dos 5 anos de idade. Exercícios de flexibilidade, alguns exercícios de força, né, para criar o que vai ser o atleta. Bom, Na Olimpíada... China, eles já dividem as crianças pelas suas aptidões físicas. Sim, né? sem dúvida. Tipo, o menino nasce alto, já vai pro basquete. Sem dúvida. Dizem que o Yao Ming, que é aquele jogador o mais chinês, alto do mundo. Ele, um cara de 2,20 metros, foi um dos maiores atletas da história da China. Ele foi, é o que falam, né? Que eles juntaram uma campeã mundial de vôlei chinesa com um ex-jogador de basquete chinês para criar um super-herói, basicamente. Em se tratando da China, eu não duvido absolutamente nada. Mas, por exemplo, você vê que existem estados diferentes, né? Governos diferentes. Então, é admirável que a China ela tenha essa inclinação. Talvez o que ela fez não seja tão admirável, né? Fez um casamento arranjado entre dois gigantes, né? Não... Para criar um soldado. Talvez eles também não tivessem muita opção, né? O que você ia fazer? Casar essa jogadora de vôlei com um chinesinho baixinho de 1,20 m? Ele falou, escalar a mulher, né? Ah, vamos, amor, vamos fazer amor. Talvez a única opção que ela tivesse era esse cara. Exatamente. Pô, e agora? Para onde eu vou? Né? Porque não dá, né? Aí, a palavra trepar, né? Ela vai bem, né? Porque sentido. O chinesinho de 1,5 m, ele faz ia... sentido, tem que fazer isso. Tem que espigurar. Exatamente, não tem sentido. Mas, por exemplo, você olha para o Brasil. O Brasil ele é um país que fala de descobertas. Então, quando você fala para mim, porque aquele cara é a descoberta, eu acho péssimo. Porque você está falando de um país monumental, de padrões continentais, que não tem um programa onde a educação física ela seja capaz de moldar os atletas desde tenra idade para aquelas crianças que demonstrarem interesse pela atividade física, porque a criança demonstra interesse, Rafinha. Você tem crianças que são mais paradinhas, você tem crianças que são mais agitadas, né? Não estou falando da criança agitada, eu estou falando da criança que consegue se concentrar e fazer uma atividade física. Claro que a gente está numa época de merda, porque o máximo de atividade física que a criançada faz agora é arrastar o dedo na tela do celular, e eu tenho pavor a isso. Né? A gente tem uma nova epidemia de obesidade vindo, escuta o que eu estou te falando.